profissional, em mais indicadores, mais pacientes, mais pacientes alegres, felizes, né? E nada melhor do que a gente começar aqui com uma atividade de educação continuada. Eu só estou tentando localizar, eu não sei aonde está, o professor Charles Pereira. Será que ele está por aí? Ele acabou de entrar, professor. Ah, legal, obrigado, Karen. Vou apresentar para vocês a Karen, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Tá. Vou Bom apresentar dia, para vocês a Karen. Charles, prazer em vê-lo aqui. realmente. Tá? A professora Karen, né, que é tutora do curso lá da São Leopoldo Mandic, e Ricardo estão com a gente nessa organização, na tentativa de fazer com que as coisas corram mais facilmente. Karen, aceita esse usuário Zoom que está em cima, que é o João, lá do curso da USP de Molares, por favor. Ok, Ele acabou Carol. de mandar um WhatsApp agora. A gente está tentando fazer a aceitação de todos que estão na sala de espera com base na identificação. Luiz, você está bem? Tranquilo, professor. E a ideia é que a gente tenha minimamente esse sistema de segurança para poder, obviamente, né, ter uma lista de presença, né, com frequência, tudo certinho. Por isso é que quando se faz o acesso, se faz mediante um pequeno cadastro, na tentativa de identificar cada um de nós aqui presente na sala. Tá bom? É um grande prazer estar com vocês, a gente fica muito feliz em recebê-los aqui. Ainda é começo de ano, né? Nós estamos aí no dia 12, a gente ainda está de férias, né? Eu já estou no consultório, já estou correndo loucamente, eu acho que isso é extremamente importante, né? Para a gente não perder aí esse nível sérico de movimentação celular. E a atividade da educação continuada é fundamental. Eu acho que a gente tem que pensar sempre, né, nesse aprendizado que vai muito além dos cursos, né? Ele faz parte de uma cultura de formação. Por isso que é importante passar esse desejo para vocês, porque a minha geração não tinha isso, né? Minha geração não tinha nem essa oportunidade de produzir essa educação continuada, produzir esse conceito de educação continuada. E não é exclusivamente a endodontia, não é exclusivamente a utilização do ultrassom, como o professor Charles vai falar para a gente, mas é essa vontade de você sempre estar próximo desses novos conhecimentos, né, como uma vantagem competitiva, como uma automotivação, né, porque cada vez que você conhece, né, cada vez que você aprende, você fica mais seguro, você fica mais consciente de todas as suas atividades. Então, isso é extremamente importante. Não tem como você imaginar que esse conteúdo ele se preenche como um HD, né? A gente vai tirando as coisas mais antigas, colocando as coisas mais novas, os melhores conceitos, os conceitos mais atuais, e vai se transformando num profissional cada vez mais próximo da realidade dessa competição, que é muito forte na nossa área, não há dúvida disso. Tá? Então, sempre um grande prazer receber todos vocês aqui. E eu digo isso para vocês que são jovens, né? E coloco aí a informação de que o professor Ilson Soares já está aí, está assistindo a gente hoje pela manhã. Falou assim: não, eu quero ver, preciso me atualizar, gosto de ouvir, né? Novas pessoas, novas informações. Às vezes você ouvir com outra voz já é diferente, né? Já te oferece uma nova garantia de movimentação, né, desse desejo de cada vez mais ficar atualizado, tá bom? Eu vou começar, eu acho que a gente tinha conversado um pouquinho antes, professor Charles, né? Talvez a gente faça um intervalo, eu já disse que ele está no comando, ele vai definir o tempo, a hora que terminar o conteúdo que ele acha que é interessante e a gente faz uns 10, 15 minutinhos de intervalo, tomar uma água e volta, tá bom? Mas é um super prazer recebê-lo aqui, professor Charles. Eu confesso que tenho acompanhado de perto essa sua evolução, né? Aliás, eu tenho muito prazer em fazer isso, né? Em ficar muito, muito próximo, mesmo tendo essa distância física, mas fazer esse acompanhamento
de todos vocês. O professor Charles é lá do Rio Grande do Sul, ele teve a sua formação de especialização na Universidade, na UBRA, lá em Canoas, né? É doutor em endodontia pela PUC do Rio Grande do Sul, coordenador dos cursos de pós-graduação da Advance, e lá da Uningá. Você deve ter certamente alguns ex-alunos ou amigos meus trabalhando contigo nesse período, né? Ministrante de cursos ministrante de cursos de imersão, de endodontia, de microscopia. Ou seja, o professor Charles Pereira está voando, né? Ele está voando, ele tem uma escola excelente. Eu até gostaria, Charles, se você tivesse um tempinho, ao final, fizesse algumas informações sobre a sua atividade, sua escola, seu programa. Eu já deixei tudo isso meio aplicado no pequeno vídeo que eu vou colocar no intervalo, tá? Mas a ideia é que ele é administrador de cursos presenciais, de cursos que buscam melhoria de desempenho profissional. Então, faz parte do nosso time, essa que é a verdade, né? Tentando ao máximo produzir uma odontologia, uma endodontia de qualidade. Ela não precisa ser cara, né? Ela não precisa ser diferente, ela tem que ser ética, ela tem que ser qualificada e tem que produzir, certamente, uma atualização desse perfil do tratamento, né, que é um tratamento absolutamente especializado e que exige essa formação de cada um dos profissionais que estão aqui, tá bom? Prazer te receber, né? Quero te agradecer de antemão, vou agradecer ao final também, mas está com você, tá bom? Você pode comandar daqui para frente e no final eu vou fazer algumas perguntas que, nesse grupo, nós fizemos dois grupos diferenciados. Um grupo de ativadores, então são alunos, né, pós-graduandos, eventualmente alguns recém-especialistas, que vão fazer algumas questões, a gente vai fazer alguns filtros para não repeti-las, é óbvio, né? E outro grupo que é um grupo de relatores, que vão compor um documento, um relatório, né, com introdução, conteúdo, opiniões, que vai servir de referência para a gente fazer as nossas discussões nos nossos cursos, tá bom? Então, está todo mundo com atividade, né? Tá bom? Cada um com a sua responsabilidade. Cada um com a sua. Está com Bom, você, professor, pode ficar à vontade, viu? tranquilo. Bom, primeiro, professor, gostaria de agradecer, né, o seu convite e da sua equipe, né, para participar desse encontro de endodontia, né, da equipe Laje Marx. Eu não sei se o senhor recorda, mas o senhor veio a Santa Maria há uns 16 anos atrás, né, na nossa primeira turma de especialização aqui, né, através do convite da professora Janice, que foi sua aluna lá em Taubaté. Taubaté, Né, foi. no mestrado, né? Então, para nós foi uma honra ter recebido o senhor aqui e lhe acompanho também desde aquela época, e dizer que eu, né, tenho duas paixões na endodontia, a microscopia, né, e mais recentemente o ultrassom, né? Eu digo que eu ainda sou um aprendiz, né? Me espelho nos introdutores do ultrassom no Brasil, professor Abade, do Rio de Janeiro, né? Professor Itaboraí, aqui no Rio Grande do Sul, né? Professor Wilson Soares conhece muito bem o professor Itaboraí, e então a gente acompanha, né, esses profissionais que são, né, referência, né, nas suas áreas. Até eu vou ter o prazer de participar no Dental Canal desse ano, junto com o professor Abade, professor Capelli, professor Ângelo Freire, de uma explanação, né, sobre visões diferentes em relação ao ultrassom, né? Então, eu vou começar essa minha conversa, né? A gente não diz que é uma aula, né? Porque a gente gosta de conversar um pouco. Me coloco à disposição para qualquer momento que, né, julgarem necessário fazer algum tipo de consideração, né? Eu estou totalmente aberto a momentos de discussão e de questionamentos, né? Independente de a gente poder fazer isso ao fim também, nós podemos interromper a qualquer momento, tá?
Posso compartilhar já a minha tela, então? Vamos lá. Pode, fique à vontade. Tudo tranquilo aí, professor? Tudo ótimo, já abriu aqui. Beleza. Bom, então, mais uma vez agradecer o convite para participar, né, desse encontro de endodontia da equipe Laje Marx, junto com outros profissionais de conceito dentro da endodontia, né? Então, é uma honra poder participar desse momento. Já coloco aqui, né, os meus contatos para qualquer tipo de dúvida, para se tiverem, né, interesse em alguns artigos, né, que eu vou apresentar nessa aula, será um prazer eu poder enviar para vocês esses artigos e qualquer outro tipo de questionamento, de conversa, né, que tiverem necessidade, eu estou à disposição. Como eu falei, então, o ultrassom, para mim, é o dia a dia, né, de consultório. Eu, apesar de ser professor, eu sou um clínico, né, então eu trabalho todos os dias no consultório. Hoje à tarde temos paciente, né. Eu acho importante a gente poder passar um pouquinho da experiência clínica, né, embasada, obviamente, na literatura científica. E eu, quando fui questionado, né, e convidado a montar aulas de ultrassom, eu já usava o equipamento, mas não com o intuito de ministrar algum tipo de conteúdo a respeito do ultrassom. Eu acabei tendo que buscar, né, tanto na literatura como em outras áreas, né, mais conhecimento para me aprofundar. E cada vez que eu monto uma aula, cada vez que eu modifico uma aula, eu aprendo alguma coisa, né? Essa é a grande, digamos assim, dádiva da docência, né? É nós nos mantermos atualizados para poder passar isso adiante, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o emprego do ultrassom, né, na busca da excelência, né, da endodontia, que é aquilo que nós vivemos o dia inteiro, né? Vamos lá. Bom, é inegável, né? Eu tenho 30 anos de formado, né? A endodontia daquele tempo é totalmente diferente da de hoje. É inegável que a tecnologia ela entrou muito forte na endodontia, talvez tenha sido a especialidade que mais evoluiu através da tecnologia, mas junto com a tecnologia nós temos né, digamos, um preço com isso, que é aprender junto, que é poder manipular esses equipamentos, que é poder entender um pouco desses equipamentos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho também sobre, né, como entender o ultrassom e depois inserir o ultrassom no dia a dia de consultório. Então, ultrassom, motor elétrico, microscópio, sensor digital, localizador foraminal apical, tomografia Conibim vieram, né, e estão aí à disposição para facilitar o nosso dia a dia da endodontia. Como eu digo no dia a dia, para os meus alunos também de pós-graduação, existe uma construção, né? Diagnóstico, planejamento e prognóstico em relação aos casos que nós vivenciamos. Existem algumas, digamos, discussões na endodontia, sempre vão existir, né, questões filosóficas. Acho que alguns
conceitos já estão bem definidos, mas na odontologia como um todo, ainda acho que nós precisamos evoluir um pouquinho na discussão do dia a dia clínico, né? Às vezes existe um pouquinho, na minha ótica, às vezes de radicalismo, né? Eu acho que a gente não precisa radicalizar, na verdade, nós precisamos construir, né? Então, diagnóstico, planejamento e prognóstico vão estar presentes no dia a dia, como esse caso, né? Eu tenho meu consultório junto com um profissional que tem 52 anos de odontologia, 30 anos de experiência em implantodontia. Ele é periodontista de formação, né? Fui professor dos 3 filhos dele, então aí vem o nosso vínculo, né? Quando eu dava aula em graduação, foram 17 anos em graduação, e nós vivenciamos o dia a dia a discussão de casos como esse. Talvez muitos fossem pensar, não, vamos remover o canino e o premolar, já vamos fazer 2 implantes, vamos facilitar, né? Porque, né, fazer um retratamento endodôntico, eu tenho uma periodontite crônica. Então, a odontologia, infelizmente, hoje, ela virou, né, uma questão, às vezes, de touch, né? A gente quer resolver como a gente resolve no celular. E não é bem isso, né? Eu acho que nós estudamos, como o professor bem falou no início, o objetivo é a educação continuada. A gente se esforça, a gente faz uma especialização, um curso de atualização, um mestrado, um doutorado, que é para salvar dentes. Eu acho que a nossa missão como profissionais da odontologia, e dentro da endodontia não é diferente, é de salvar dentes. Então, um caso como esse a gente discute, né? Vamos remover aquele retentor intrarradicular ali? Não, mas remover o retentor tem um risco de fratura. Aí entra novamente a questão da evolução. Quando nós fazíamos a remoção de retentores da maneira tradicional, e eu participei disso, né? Muitas vezes removendo retentores com sacaprótese pneumático, a gente via o risco, né, de levar à estrutura uma possível trinca. Existiam outras formas mais traumáticas também de realizar esse procedimento. Como eu brinco com os alunos, não existe pino, né, ou retentor intrarradicular que não possa ser removido. Só que existem várias maneiras de fazer isso. Então, nesse caso, para não ter aquela briga, né, ou às vezes aquela discussão endodontia versus, né, implantodontia, como eu já participei de alguns congressos onde o foco da palestra era esse, né, endodontia versus implantodontia. Nós temos vários caminhos para conduzir esse processo. E, nesse caso, nós tivemos esse tipo de resolução, tá? Harmoniosamente, um retratamento endodôntico e um implante. Qual é o nosso objetivo maior? Devolver saúde e função ao nosso paciente. Poderíamos ter feito a remoção daquele retentor intrarradicular, o retratamento endodôntico e a inserção de uma nova prótese? Com certeza, mas a opção, né, através de uma experiência também clínica e de uma previsibilidade, foi realizar um implante. Então, nós precisamos comungar, né, no dia a dia para levar o melhor tratamento possível ao nosso paciente. E aí entra o poder do conhecimento, né? Sem aqueles conhecimentos que são básicos, fica difícil, né? Não adianta nós termos, por exemplo, um microscópio de excelente qualidade, ultrassom de última geração, se os princípios básicos da endodontia, por exemplo, eles não são levados à risca, né? A remoção do tecido cariado, um isolamento adequado do campo operatório, são princípios que nós lá na graduação já recebemos dos nossos mestres, né, e devemos, né, sempre levar adiante. E o poder do conhecimento também entra a partir do momento que nós inserimos a tecnologia no dia a dia. Eu posso ter condições, inclusive financeiras, de comprar um equipamento de ponta,
Mas se eu não tenho o domínio daquele equipamento, se eu não conheço o mínimo sobre aquele equipamento, eu não vou usufruir, né, daquela tecnologia da maneira como eu poderia. Não preciso, né, reforçar isso para quem é da área da endodontia, né? Mas nós sabemos que nós trabalhamos numa área muito, né, diminuta do ponto de vista de campo operatório, ou seja, os desafios são enormes, né? E exige o quê? Né? Uma destreza tátil, um poder, muitas vezes, de imaginação daquela área que nós estamos trabalhando, e é por isso que nós devemos introduzir a tecnologia no dia a dia, para que nós consigamos diminuir essa dificuldade que é inerente ao processo. Eu conto para os meus alunos que, quando eu fazia graduação em endodontia, eu não era daqueles que era apaixonado pela odontia, muito pelo contrário, né? Eu era traumatizado com endodontia, né? Nas noites anteriores à aula de endodontia, eu já tinha até dor de barriga, né? Quando eu saí da graduação, e eu sei que tem muitos aqui, talvez, que tiveram o mesmo pensamento, né? Quando eu saí da graduação, eu disse, a última coisa que eu vou fazer na minha vida é especialização em endodontia. Pois bem, né? Fiz minha especialização, meu mestrado, doutorado, vivo de endodontia exclusiva há 20 anos, sou um apaixonado, né? E por que a gente não tem, às vezes, esse receio, esse medo da endodontia? Porque é difícil fazer endodontia. Então, nós temos que incorporar todo esse conhecimento, essa base, e inserir a tecnologia para que nós consigamos o quê? Ter um domínio. Né? A gente sabe que esse domínio ele vem com o tempo também, mas não é só o tempo, né? É o esforço do dia a dia e é o investimento em conhecimento, né? E também, né, nesses recursos que vão facilitar a nossa vida. Complexidade anatômica, né, é o dia a dia da endodontia. Eu digo que a endodontia tem 2 calcanhares de Aquiles, né? A complexidade anatômica e o micro-organismo. Na hora que os dois, né, estão associados, é aí que nós temos, né, um dos maiores desafios, né, do dia a dia clínico, né, da endodontia. A literatura é farta, né, sobre essa variabilidade anatômica, sobre essa complexidade da microanatomia endodôntica, e isso faz com que, né, acenda sempre aquela luzinha. Bom, o que eu preciso, né, no momento de realizar uma endodontia, o que eu preciso incorporar para que eu consiga não vencer esse desafio por completo, porque nós sabemos das limitações que nós temos, mas tentar fazer o máximo para atingir, né, toda essa microanatomia e conseguir, através disso, né, um prognóstico mais favorável para aquele caso que eu estou realizando. E para isso, como tudo na vida, né, nós precisamos de adaptação. Eu vou pincelar um pouquinho sobre magnificação, porque eu acho que ela tem um conjunto muito próximo com o ultrassom. Eu já ministro cursos de microscopia há bastante tempo, né? Digamos assim, minha maior identificação na microscopia no Brasil, obviamente, é o professor Carlos Murgel, né, que é uma referência, e eu vejo no dia a dia desses cursos que nem todo mundo, nem todo colega tem o perfil para trabalhar com a microscopia, né? Então, nós também precisamos nos adaptar, muitas vezes nos reinventar. Se nós não tivermos, né, digamos, essa capacidade, né, de abrir a nossa mente, de modificar um pouco os nossos conceitos, nós não vamos conseguir inserir mudanças, né,
nos nossos protocolos. Eu sou um oriundo, né, de sessão múltipla, né? O professor Laje Marques conhece muito bem o professor José Antônio Poli de Figueiredo, né, que foi meu orientador no mestrado e doutorado. A minha escola sempre foi sessão múltipla, né? Nunca sessão única em caso de necrose pulpar. Se me perguntarem se eu faço hoje, eu faço, né? Mas faço, né, muitas vezes, uma sessão única em 4 horas. Mas como sessão única em 4 horas? Né? Eu atendo o paciente 2 horas, o paciente sai, almoça, relaxa, volta, são mais 2 horas de procedimento, e aí muitas vezes nós concluímos. Então, isso é uma constante no nosso dia a dia, né? E nós precisamos nos adaptar, né, à mudança também. Professor, né, Kim, professor de referência dentro da microscopia, já colocou, né, mais de uma vez, que o que não pode ser visto não pode ser tratado. A magnificação, na minha opinião, é não uma obrigação, mas algo a se buscar para aquele profissional que deseja fazer exclusivamente endodontia, né? Eu não posso radicalizar e dizer que quem não faz endodontia através da magnificação não faz uma boa endodontia, né? A endodontia, ela requer muito mais do que isso. Mas é inegável que a magnificação nos traz um grande auxílio, porque nós trabalhamos numa área, né, restrita de campo visual. E no meu pensamento, a magnificação associada à tomografia Conibin e ao ultrassom, ela é como se fosse um grande tripé, né, da endodontia, no que diz respeito ao auxílio que elas podem nos trazer e a possibilidade de resolver, né, cada vez mais aquilo que é complexo. Tá? Qual microscópio? Qualquer microscópio. O professor Laje Marques falou, né, nós não precisamos de grandes recursos, de investimentos enormes para realizar uma boa endodontia. Eu posso comprar um Zeiss, um Leica, um DF Vasconcelos, um Aliance, uma lupa, né? Uma boa lupa, tudo nos auxilia. E aí, para mim, nós temos aqui, né, um auxílio extremamente importante. Tomografia Conibin e ultrassom. A primeira tomografia que eu realizei foi há mais de 10 anos. Professor meu de graduação, doutor em reabilitação oral, fui fazer uma endodontia no 16 e fiz assim, uma sessão, né? Na época não tinha microscópio, não usava ultrassom, fazia endodontia, né? Vamos dizer, um pouco mais simples do que eu faço hoje. E passaram-se 3 anos, eu passava na frente da faculdade, encontrava os professores. Ah, Charles, aquele molar que tu fez, então quando o paciente aponta, né, a gente já fica preocupado. Aquele molar que tu fez, eu tô com uma sensibilidade. Professor, tá, mas e parece que tem um pouquinho de edema, né? O caso era polpa viva no início. 3 anos depois ele tem edema, obviamente nós temos algum problema. E aí nós fomos fazer a tomografia. Dava para ver um pouquinho mais do que a radiografia na época, totalmente diferente dos tomógrafos que nós temos hoje. Na verdade, eu tinha selado com cimento de ionômero de vidro, que é o que a gente, né, utilizava naquela época. Ele tinha um provisório, né, e apesar de doutor em reabilitação bucal, ele estava há 3 anos com provisório em boca. Né? Quantas vezes aquele provisório descimentou, quantas vezes infiltrou, e aí nós tivemos ali uma periodontite crônica num dente que era
inicialmente de polpa viva, né? Como eu brinco, eu não cobrei do meu professor no tratamento, não cobrei no retratamento, né? E uns anos atrás ele foi reitor da nossa universidade aqui de Santa Maria, né? Daí eu disse assim, na próxima vez eu vou pedir um emprego, professor. Então, a tomografia Conibin ainda não é uma realidade, né? Para a maior parte dos profissionais, obviamente por uma questão de acesso, uma questão de custos. A gente sabe da realidade brasileira, mas é algo que a gente busca como, não vou dizer como referência básica na questão inicial, mas que nos traz um auxílio muito grande, mesmo para quem trabalha com magnificação, porque aquele poder da imaginação que a gente sempre teve que utilizar e ainda utiliza da endodontia, a gente diminui um pouco no momento que faz a análise de um exame tomográfico. Esse aqui é o caso que eu comentei com vocês, do meu professor, né? Percebo que ele tinha já um provisório, né? E 3 anos depois, então, essa situação. Percebo que ele continuava com o provisório em boca, né? Na época, né, será que tem um quinto canal? Tinham sido tratados os 4, um quinto canal, um sexto canal, tem uma trinca, faz a tomografia. A imagem da toma era essa. Isso lá se vão 12 anos, né? Dá para ver um pouquinho mais do que a radiografia. Na verdade, a gente tinha a visão 3D. Mas se a gente observar a qualidade da tomografia, deixava bastante a desejar. Né? Depois do dente retratado, né? O professor ainda continuava com o provisório, mas, né, a sequência foi positiva. Bom, então nós vamos entrar um pouquinho no foco realmente da nossa conversa hoje, que é o ultrassom, né? Quando se associa o ultrassom à magnificação, é chamado de conceito microsonics. Eu tenho a convicção que o ultrassom é o equipamento mais versátil da odontologia e o mais importante e versátil da endodontia. Nós empregamos o ultrassom desde a fase de acesso até a limpeza da cavidade, né? No momento de realizar o selamento, seja ele temporário, seja ele definitivo, a inserção de um retetor, né? Aquilo que nós precisamos para concluir o nosso caso. Mas, como comentei no início, é preciso entender, né, um pouco daquilo que nós adquirimos, né? No caso aqui, vamos falar especificamente do ultrassom, para poder tirar desse equipamento tudo aquilo que ele pode nos proporcionar. Então, nós vamos começar com algo que é básico, né? E entender o que é o ultrassom, né? E começando por falar sobre o som de uma maneira geral. O infrassom, que é aquele som que para os nossos ouvidos é inaudível, ele trabalha com uma frequência, né, de 15 a 20 Hz, né? Ou seja, 15 a 20 oscilações ou ciclos por segundo, né? É aquilo que, por exemplo, os elefantes conseguem ouvir, né? Essa frequência do som, né, para nós é inaudível. Então, infrassom é, né, digamos, uma onda, né, de 15 a 20 Hz. A partir dos 20 Hz até os 20.000 Hz, ou seja, 20.000 ciclos por segundo, nós temos o som audível. Passando dos 20.000 Hz, que nós vamos ter
o ultrassom, independente do tipo de ultrassom. Pode ser o ultrassom usado para gerar imagem, né? No caso da área médica. Pode ser um ultrassom para gerar calor, como na área da fisioterapia. Pode ser um ultrassom para gerar algum tipo de análise profunda, né, na indústria. Então, se usa muito na indústria metalúrgica, em chapas de aço, para verificar se tem microtrincas em chapas de aço, se usa também o ultrassom, né? O sonar é um ultrassom. Então, as aplicabilidades do ultrassom, né, são muito vastas. E dentro da odontologia, nós trabalhamos com ultrassons que são, né, acima dos 20 mil Hz. Normalmente, a faixa que nós trabalhamos é em torno de 28, 32 mil Hz de frequência. Existem ultrassons com maior frequência que isso? Sim. Existem ultrassons hoje que só realizam irrigação ultrassônica passiva, PUI, e que trabalham na faixa de 45 mil Hz. Existem ultrassons cirúrgicos que vão trabalhar na faixa acima de 35 mil Hz. Mas o ultrassom, aquele que quase todos nós temos no consultório, seja um ultrassom mais antigo ou ultrassom mais novo, ele normalmente trabalha na faixa de 28 a 32 mil Hz. E quando é que o ultrassom começou a ser utilizado na odontologia e mesmo na endodontia? Já faz algum tempo, né? Hickman, lá em 1957, já começou a empregar o ultrassom com o objetivo de fazer ressecção radicular, né? O ultrassom sempre foi um sinônimo de periodontia, né? Ainda existe o questionamento por muitos alunos, né, por parte de muitos alunos, em relação a esse ultrassom é só para endodontia? Aquele ultrassom de pério eu posso usar para endodontia? Claro que a gente pode utilizar. É claro que nós vamos ver que existem algumas diferenças também que podem, digamos, facilitar mais o emprego dele dentro da endodontia do que dentro de outras áreas, como a periodontia, como a prótese, como a dentística e como a cirurgia. Eu me recordo, quando eu fiz a minha graduação, que né, ouvia, né, a discussão dos professores em relação ao uso do ultrassom dentro da endodontia, com o objetivo de fazer preparo do canal radicular. Sempre foi o objetivo do profissional da endodontia tentar facilitar, né, o preparo dos canais radiculares. A partir do momento que nós sempre realizamos instrumentação manual, era uma busca do profissional da endodontia facilitar essa fase, né, da técnica endodôntica, que era preparar o canal radicular. Então, quem sabe utilizando uma lima acoplada ao ultrassom, eu não vou conseguir preparar de forma mais fácil, de forma mais rápida. E esse foi o primeiro pensamento. E se usou muito o ultrassom. O professor Itaboraí, aqui de Porto Alegre, ele tem muitos vídeos, né, que ele fez na época, utilizando pontas ultrassônicas semelhantes a uma lima, ou a própria lima, que é o que nós fazíamos no início, cortávamos o cabo da lima manual, né, de aço inox, e colocávamos num inserto adaptador para o ultrassom. E utilizávamos essa lima manual com o objetivo de fazer o preparo do canal radicular. Mas, infelizmente, né, até 1976, o tipo de ultrassom que nós tínhamos era diferente do que nós temos hoje. O ultrassom, naquela época, ele fazia um movimento elíptico, né? A sua onda mecânica vibrava, fazendo que o inserto ou a ponta ultrassônica fizesse um movimento elíptico. Por isso que o ultrassom
com o objetivo de fazer o preparo do canal radicular, de preparar todas as paredes, né, e de conferir, né, conicidade e modelagem ao canal, não teve sucesso. Então, se colocou o ultrassom dentro do armário, se chaveou o ultrassom e não se utilizou mais o ultrassom dentro da endodontia. Da maneira como ele é empregado hoje, não faz tanto tempo. Tá? Apesar dos estudos, né, terem evoluído com o passar dos anos, o ultrassom com esse objetivo de preparar o canal radicular, naquela época, foi um fracasso. Né? Pelo tipo de ultrassom que nós tínhamos, que era o chamado magneto-estritivo, né? E também porque até hoje o ultrassom não serve para preparar o canal radicular, ele serve para complementar o preparo. Martin, em 76, também começou a tentar fazer esse processo de preparo do canal sem sucesso. A partir de Bertrand, começou a se utilizar o ultrassom também para auxiliar a cirurgia paranodôntica. E é como ele é feito até hoje. Claro que hoje nós temos insertos diferenciados que facilitam toda essa técnica de preparo, de retropreparo. Naquela época, nós tínhamos que fazer adaptações. O ultrassom era muito mais para fazer o corte, né, na apsectomia do que propriamente o retropreparo. E a dificuldade da época também era encontrar insertos que tivessem adaptação, né, à necessidade que nós tínhamos de aplicar o ultrassom. Muitas vezes nós usávamos na endodontia insertos de periodontia. Né? Existem muitos professores no Brasil, né, que ajudaram a desenvolver insertos, né, de ultrassom. Muitos professores. Né? O professor Capelli, né, se valeu muito do auxílio desses professores, né, para desenvolver os insertos que a Helsi tem hoje, né, e que nós realmente temos um grande ganho com isso. Nós vamos ver que o professor Gary Carr, né, que é o responsável pela introdução da microscopia dentro da endodontia, já lá em 87 percebia essa necessidade. Né? Ele enxergava algo a mais com o seu microscópio, mas com os insertos que ele dispunha na época, ele não conseguia realizar. É o que eu brinco, né? Enxergar é uma coisa, tratar é outra, né? Até minha secretária, ontem eu estava dando um curso no consultório, né? Uma mentoria, e ela brincou com a aluna. O professor ontem usou 16 tipos de inserto nos casos que ele fez no consultório. Né? Quando eu ouvia dos colegas que o ideal era ter 2, 3 ultrassons, né? Eu achava que era brincadeira. Mas hoje eu trabalho com 2 ultrassons em tempo integral e fico trocando os insertos várias vezes. Por quê? Para cada necessidade, a gente quer aplicar um tipo de inserto. E quando a gente trabalha com magnificação, a gente aumenta o grau de exigência. Né? Eu digo que eu era chato já sem microscópio, eu fiquei insuportável com o microscópio, porque a gente se cobra mais. Agora, aquilo que a gente enxerga, nem sempre a gente consegue resolver. E é por isso que a gente está sempre na busca de insertos diferenciados, de insertos mais delicados. Né? Essa é uma busca constante. E aí, para isso, nós temos os nossos parceiros. Nós temos o professor Capelli, nós temos o Chico Trinks, que nos ajudam, né, nessa busca do dia a dia. É inegável que, a partir desse trabalho de Martin Cunningham, em 82, se provou que o ultrassom ele realmente consegue auxiliar a remoção de debris. Até hoje se pesquisa isso, até hoje se publica isso, né? Hoje com um objetivo diferente, né? Nós queremos saber se o ultrassom, ele realmente, do ponto de vista mais profundo, ele auxilia, por exemplo, com evidência científica, a descontaminação do canal radicular
ao ponto de auxiliar o reparo de uma periodontite apical crônica. Nós vamos ver uma meta-análise que trabalha em cima disso. Mas é inegável que, desde aquela época, os estudos mostram que nós auxiliamos a limpeza do canal radicular, não realizamos preparo de canal radicular, mas auxiliamos através do ultrassom. Esse é o trabalho do professor, né, Martin, professor Cunningham, que evidencia, né, a remoção de debris através do quê? Né, dessa energia produzida, né, pelo ultrassom. Nessa época, né, 82, nós já tínhamos à disposição no mercado um ultrassom que é igual ao que nós temos hoje, que são os ultrassons piezoelétricos. Tínhamos ainda os magnetoestritivos, mas já tínhamos a tecnologia do piezoelétrico. Então, toda essa energia produzida pela vibração mecânica do ultrassom já mostrava que ela auxiliava, né, a limpeza do canal radicular, mesmo que fosse na remoção de debris, mas já era comprovado cientificamente. Muito se usou, e ainda se usa, os chamados equipamentos sônicos, né? Esses equipamentos, eles trabalham com frequências entre 4, 6, às vezes até 8.000 Hz. Mas são equipamentos exclusivos para fazer o quê? A agitação da substância irrigadora ou química auxiliar, independente daquela que for. Eles facilitam a limpeza? Obviamente facilitam pelo processo de agitação. Eles não têm a liberação de energia produzida pelo ultrassom. Eles fazem um dos processos que o ultrassom faz, que é a agitação. Tá? Então, todo o equipamento sônico produz agitação. Produzindo agitação, ele também vai favorecer remoção de debris, até de matéria orgânica, dependendo, né? Bactérias planctônicas, tudo isso ele vai auxiliar. Né? Quando nós aprendemos lá na graduação, há 30 anos atrás, a fazer o toalete, né, da cavidade endodôntica para inserção de medicação intracanal ou para obturação, o protocolo era o quê? Né? Pelo menos, né, aquilo que eu aprendi, por muitos anos eu ensinei, EDTA, lima memória, né, ou lima final de preparo, agitada 3 a 5 minutos. Né? Era dessa forma que nós fazíamos. É claro que, se nós utilizarmos equipamento sônico, todo esse processo vai ser potencializado. Com o equipamento ultrassônico, muito mais, porque a energia despendida é diferente. Como eu falei no início, nós temos equipamentos hoje, né, como o Endo 3 da Woodpecker, ou como o Ultra X, né, que é vendido pela Micalaf no Brasil, que é fabricado pela ITIF, são equipamentos ultrassônicos, mas que têm o objetivo somente de realizar PUI, irrigação ultrassônica passiva. Esses ultrassons, eles trabalham com frequência de 45.000 Hz. Né? Então, mas como um equipamento desses tem 45.000 Hz, se aquele que eu utilizo para cortar dentina, para fazer cirurgia parendodôntica, tem por volta de 28, 30, 32, 35.000 Hz. É que nesses equipamentos, né, que são ultrassônicos de 45.000 Hz, eu não tenho controle de potência. Ou seja, esses equipamentos são somente para realizar PUI. Tá? Somente, eu não posso usar um equipamento desses, nem devo, como eu já tenho observado, né, em rede social, por exemplo, para cortar a gutapercha. É óbvio que pela vibração mecânica, ele produz calor, ele gera calor. E ele vai acabar cortando uma gutapercha. Mas ele não é feito para isso. Se eu utilizar dessa forma, eu corro o risco de estragar o equipamento.
Então, ele é somente para fazer PUI, irrigação ultrassônica passiva. Hoje se faz muito na endodontia, a endodontia comprou isso para ela, que é fazer a endodontia delivery, né? Então, nós vamos no consultório do colega para fazer endodontia, né? E aí o endodontista ele tem que carregar, né, uma parte do seu arsenal. Então, muitos profissionais acabam comprando esse tipo de equipamento para não ter que carregar o ultrassom. Tá? Só que aí nós estamos desperdiçando outras ações do equipamento de ultrassom. Esse equipamento ele não é para cortar dentina. Esse equipamento ele não serve para limpar um istmo. Esse equipamento ele não serve para desgastar 2, 3, 4, 5 milímetros na busca de um canal. Esse equipamento não serve para remover um pino de fibra de vidro. Esse equipamento não auxilia na remoção de um pino metálico. Ele só é feito para fazer irrigação ultrassônica passiva. Tanto que o controle dele ali, nós acionamos ele e ele fica funcionando 20 segundos, né? Talvez o protocolo mais difundido de PUI hoje seja, né, os 3 momentos de agitação por 20 segundos. Né? O protocolo, né, talvez mais divulgado, em caso de polpa viva, nós vamos fazer 3 agitações de 20 segundos, né, com o hipoclorito ou a clorexidina, né, dependendo da escola, né, 3 agitações de 20 segundos com EDTA, irrigação final, né, com solução inerte, e no caso de periodontite apical crônica, nós vamos fazer 3 de 20 segundos com hipoclorito ou clorexidina, 3 de 20 segundos com EDTA, repete 3 de 20 segundos com hipoclorito ou clorexidina, irrigação final com solução inerte. Então, os profissionais buscam esse equipamento por praticidade. Na minha opinião, ele tem a sua validade, né? Mas é só para PUI, né? Se o aluno quer investir nele, é um equipamento que deve estar na faixa, eu não sei muito valores de equipamento, mas deve estar na faixa de R$ 1.500, R$ 2.500. Ele é quase, às vezes, a metade do preço de um bom ultrassom, mas ele serve somente com esse objetivo. Nesse vídeo, né, o professor aqui, Filippo Cardinali, da Itália, mostra a diferença entre, né, um vídeo simples, né, entre o movimento, né, e o deslocamento de energia que um equipamento sônico faz e um equipamento ultrassônico. Tá? Então, o equipamento sônico vai produzir agitação, está produzindo agitação, né? A gente observa, então, é claro que ele vai auxiliar uma remoção de raspas de dentina, de debris, né? E alguns outros componentes do preparo, e aqui, através de um equipamento ultrassônico. A energia despendida é diferente. Inegavelmente, a ação sobre a solução química auxiliar ou solução irrigadora vai ser diferente, e a repercussão do ponto de vista de limpeza também. Esse vídeo aqui, ele não tem uma validade científica, né? Então, para quem gosta de pesquisa aí, né, os alunos que, alguns já fazendo mestrado, outros que buscam mestrado, doutorado, quem gosta de pesquisa, vai entender que esse vídeo aqui, ele tem um viés, tá? Aqui foram 4 protocolos simulando como se fosse a remoção de debris no interior de um canal radicular. Tá? Então, eu vou fazer o comentário durante o vídeo aqui e vocês vão ver qual é o viés que existe nesse vídeo. Primeiro, o equipamento sônico. Tem sua ação, né? Está auxiliando, né, a remoção ali do que simula ser, né, raspas de dentina no interior do canal radicular. Prestem atenção no detalhe do vídeo, depois eu vou fazer um comentário no fim. Agora, equipamento ultrassônico.
praticamente nada de ação com equipamento ultrassônico. Uso do laser, tá? Um laser de alta potência, tem se utilizado bastante o laser com esse objetivo, né? É claro que a gente precisa mais pesquisas, mas podem ver que a energia liberada vai produzir, né, no fim, um processo de auxílio de limpeza. Está modificando agora o protocolo do laser e vai usar uma energia maior. Muito pouco. E agora, né, um equipamento que é o ED da VDW, tá? É um inserto plástico, e observem a energia gerada. Tá? Isso é um inserto de ultrassom. Bom, no segundo, né, experimento ali, foi utilizado o equipamento ultrassônico. Mas se vocês perceberam no vídeo, o inserto ele tinha um adaptador e era um inserto volumoso. Ele não era um inserto que nós utilizamos para realizar PUI. Então, utilizar um adaptador, eu sempre vou perder energia. Então, de preferência, nós usamos insertos. O que é um inserto? É uma peça única. De preferência, não vamos utilizar adaptadores. O adaptador ainda é vendido no mercado? Sim, está à disposição no mercado. Mas o adaptador ele é de uma fase que nós não tínhamos insertos. Então, nós tínhamos que utilizar aquilo que nós tínhamos à disposição. Não é o ideal utilizar um adaptador, porque nós vamos perder energia mecânica. O inserto para realizar PUI é um inserto que tem uma dimensão menor para produzir toda a energia que o ultrassom, né, emana. Tá? Então, esse vídeo tem um viés aí, né, nesse contexto. Bom, aqui nós temos uma revisão de literatura publicada lá em 2007, que eu não consigo, né, ver bem a minha tela, mas se não me engano, 2007, da Escola de Amsterdã, que é uma escola, professor Wu, professor Van der Slaus, professor Wesseling, pesquisam muito sobre ultrassom, muito também sobre obturação, né? A minha linha de pesquisa no mestrado e doutorado foi em cima de obturação. Então, essa é uma das primeiras revisões de literatura que mostrou que realmente a energia produzida, né, e o desenho esquemático mostra aí a energia produzida pelo ultrassom, ela realmente, através dessa revisão de literatura, mostrou que ele é mais efetivo na remoção de debris, que é melhor que a ativação sônica, e eles observaram que nos estudos, né, o hipoclorito foi, né, não era esse o objetivo, né, mas que o hipoclorito foi a solução mais empregada, né, nos trabalhos que, né, buscavam a remoção mais efetiva de debris com o ultrassom. Então, isso é uma referência. Esse estudo é uma referência porque ele foi um marco mostrando uma importância, né, do uso do ultrassom dentro da endodontia. E já, né, pegando o link desse artigo, eu me preocupo ainda hoje pelo fato de muitos profissionais, né, apesar, né, de um trabalho como esse, ainda não inserirem o ultrassom no dia a dia. Tá? Nós estamos em 2023. Não tem como a gente hoje, né, não inserir essa tecnologia que é simples, que é antiga, né, e que realmente, né, faz diferença na remoção não só de debris, a gente vai discutir um pouco sobre a questão da descontaminação, a partir
justamente dessa propagação de energia. O ultrassom, diferente do equipamento sônico ou de outros instrumentos que realizam agitação, ele faz cavitação. O que é a cavitação? Cavitação é a formação de microbolhas. Essas microbolhas, elas vão, né, permear, né, pelo espaço endodôntico, e no momento que elas encontram um anteparo, e esse anteparo pode ser a célula bacteriana, pode ser uma raspa de dentina, pode ser um resíduo de matéria orgânica, pode ser um resíduo de material obturador nos retratamentos. No momento que ela entra em contato, ela libera energia, essa microbolha. E essa liberação de energia faz com que aquele fragmento, aquele resíduo, ele, né, seja impulsionado. Então, desta forma, eu tenho o auxílio, né, da energia na limpeza da cavidade endodôntica como um todo. A onda acústica é aquilo que nós estamos vendo na imagem, né? É a pedrinha que a gente larga no lago, né? Ela faz essa vibração lateral, essa liberação de energia lateral, chamada de acoustic stream, né? A onda acústica, e essa energia, da mesma forma, no momento que ela entra em contato com algum tipo de anteparo, ela libera energia e facilita a sua remoção. Então, essas duas liberações de energia, cavitação e onda acústica, somente o ultrassom produz. A agitação, nós vamos ver que outros instrumentos produzem agitação, né? O próprio equipamento sônico, ele gera um pouquinho de onda acústica, gera um pouquinho de cavitação, gera agitação, mas não com a intensidade que o ultrassom produz. Tá? Então, é esse esquema que está lá na revisão de literatura do Van der Slaus. Muitas vezes o aluno pergunta, professor, lá na ponta do inserto gera, né, energia? Gera pouca energia. E aí é uma limitação do equipamento de ultrassom. O equipamento de ultrassom, com o objetivo de realizar irrigação ultrassônica passiva ou mesmo irrigação ultrassônica contínua, ele tem uma limitação porque ele deve ficar na parte reta do canal, sem contato com as paredes, e ele não pode, obviamente, ficar no comprimento de trabalho. Ele vai ficar aquém do comprimento de trabalho. E nós sabemos que é uma grande dificuldade, muitas vezes, a gente remover partículas, né, microbolhas de ar que ficam mais na região apical. Por isso que eu acho muito importante fazer associação de métodos. Tá? O que o ultrassom faz, os outros não fazem, fora a agitação. Mas tem alguns processos que outros equipamentos ou instrumentos fazem e que o ultrassom tem limitação, principalmente nessa região mais apical. Tá? Porque a energia liberada para a porção apical é muito pequena, né, comparada com a energia lateral. Até mesmo porque o ultrassom, hoje o ultrassom piezoelétrico, ele faz uma movimentação linear do seu inserto. Né? O magneto estritivo fazia elíptica, mas eu não tenho nenhum ultrassom que faz um movimento vertical. Esse movimento nós não fazemos com o ultrassom. Né? Eu posso fazer a movimentação do transdutor, né? Deve ser feita, inclusive, mas a vibração do inserto é no sentido linear, para frente e para trás. Bom, nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre física, né? Então, talvez seja uma parte mais chata, mas importante para entender o funcionamento e aplicabilidade clínica do ultrassom. Tá? Quando a gente começa a conhecer um pouco o equipamento, é importante entender que a onda gerada nele é uma onda mecânica. Né? Eu tenho uma corrente elétrica
que vai passar pelo transdutor e vai ser convertida em energia mecânica, em uma onda mecânica. Essa onda tem algumas características. Essa que nós vemos aqui na imagem é uma onda senoidal, né? É a onda do seno. Ela é considerada na física a onda mais pura, a onda perfeita, né? Todos os ultrassons trabalham com onda senoidal? Não. Mas nem por isso eu tenho ultrassons de qualidade, né? Que trabalham com outro tipo de onda. Então, falando a respeito disso, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre tipo de onda, né? A gente poderia falar sobre as partes da onda, né? Sobre a crista, sobre o vale, comprimento, amplitude e frequência. Mas o que nos interessa principalmente são os tipos de onda, a amplitude, né, que é gerada na movimentação mecânica e a frequência, que nós já comentamos lá no início, lembram? O ultrassom trabalha com frequência acima de 20.000 Hz. Falando sobre frequência, né? Aqui está o Heinrich Hertz, físico alemão, faleceu muito cedo, né? Naquela época, morbidades que hoje são tratadas com mais facilidade não eram, né? Infelizmente, nós perdemos aí um dos primeiros a identificar a onda eletromagnética, né? Onda de rádio também, em homenagem ao Heinrich Hertz, né? A unidade de frequência levou o seu nome. Então, essa oscilação é por unidade de tempo, a unidade estabelecida é o segundo. Então, todo o percurso que nós vimos de uma onda, do seu início ao seu fim, é uma unidade de frequência, é 1 Hz, é uma oscilação por segundo. E é isso que nós utilizamos nos nossos ultrassons, uma frequência que nos ultrassons, ela não pode ser, na maior parte dos ultrassons, ela não pode ser alterada. Tá? Isso é uma coisa que nós temos que entender. Frequência não pode ser alterada. Ah, professor, mas eu comprei um ultrassom que ele diz lá que a frequência dele varia de 28 a 31.000 Hz. O senhor diz que a frequência é fixa, mas como é que ali o ultrassom está dizendo isso? Mas quem faz essa conversão de 28 a 31.000 Hz é o equipamento. Eu não tenho nenhum botão, nenhum dispositivo que eu vou acionar no ultrassom que vá fazer essa alteração de frequência. É um chip que tem no interior do equipamento, é um software que tem no interior do equipamento que vai fazer essa modificação de frequência, e aí nós vamos explicar por que eles fazem isso, que varia, por exemplo, de 28 a 31.000 Hz. Mas nos equipamentos em geral, eu não tenho variação de frequência, ela é fixa, e eu não consigo modificar isso. E potência, né? O que é potência na física? Potência na física é quantidade de energia, que é liberada, né, num intervalo de tempo. Eu consigo modificar potência no equipamento de ultrassom? Sim, isso eu consigo. Através do quê? Através do potenciômetro. Cada equipamento tem um potenciômetro. Se eu pegar o meu Schuster, né, antigo, Schuster que é daqui de Santa Maria, ele tem lá no potenciômetro 3 cores, vermelho, verde e amarelo. E aí eu vou modificando o potenciômetro e vou liberando mais energia no equipamento. Eu tenho potenciômetro que é touch, eu tenho potenciômetro que é de LED, eu tenho potenciômetro como esse equipamento da Udipec, o DSK, que começa no mínimo, vai para o 2, 3, 4, tem uma luzinha no 5, 6, 7, 8, não tem o 9 e o 10 é o máximo. Né? Então, vai depender do equipamento. Né? O Satellec, por exemplo, ele tem o potenciômetro fragmentado em 20. Eu vou do 1 ao 20. E a cada grupo de 5, né, potências, eu tenho uma cor diferente. Então, cada equipamento tem o potenciômetro. E potenciômetro não é só o ultrassom, né? Se eu pegar o rádio do carro, o controle da TV, né, no momento que eu
estou girando o potenciômetro, né? Principalmente nos equipamentos mais antigos, a gente girava, né? Para aumentar o volume. O que eu estou fazendo no potenciômetro? Eu estou liberando energia. E a energia no rádio vai aumentar o volume. A energia no ultrassom vai aumentar o quê? A potência vai gerar mais energia. Essa energia vai passar pelo transdutor e vai ser convertida em quê? Em onda mecânica. Então eu quero cortar mais, eu quero cortar rápido, vou colocar sempre no 10. Não. Por quê? Porque eu tenho insertos diferentes. Se eu mentalizar, não, eu quero cortar rápido, vou colocar só no 10, né? O que vai acontecer? Muitas vezes eu não vou encostar no dente e o meu inserto vai fraturar. Então eu tenho que entender que potência não significa frequência, que potência significa aumento de energia passando pelo transdutor. E esse aumento de energia passando pelo transdutor vai produzir o quê? Modificação na amplitude. Amplitude do quê, professor? Amplitude no deslocamento linear do inserto. O senhor quer dizer que, então, que o inserto vai mais para frente, mais para trás? Sim. Mas, professor, eu não enxergo isso. São 28, 30, 35 mil oscilações por segundo. Ninguém vai ter a capacidade de perceber esse microdeslocamento. Mas o que o aumento da potência faz no ultrassom é aumentar a amplitude do deslocamento do inserto. Bom, se eu aumento a amplitude, ele não corta mais? É claro, se eu fizer um deslocamento maior, ele vai cortar mais. Mas esse aumento de amplitude, ele tem um limite, porque se esse limite não for respeitado, a primeira coisa que vai acontecer é fraturar o inserto. Quando eu falei lá no início da questão da onda, do tipo de onda, né, quando nós estávamos olhando aquela figura que mostrava a onda senoidal, a onda senoidal, como eu comentei, é a onda mais pura da física. Né? Eu tenho equipamentos que trabalham com onda senoidal, mas tenho equipamentos que trabalham, né, com a amplitude da onda, não a amplitude de deslocamento do inserto, com a amplitude da onda menor. Eu tenho equipamentos que trabalham com onda linear. Mas o que é uma onda linear? É uma onda onde a amplitude dela não é como a onda senoidal. É uma onda com uma pequena amplitude, por isso que nós chamamos de onda linear. Eu tenho na física onda trapezoidal, eu tenho onda triangular, eu tenho onda circular. Tem equipamentos de ultrassom hoje sendo fabricados com onda circular. Mas, teoricamente, o equipamento com uma onda mais suave, né, que vai repercutir lá no inserto, seria a onda senoidal. Mas por que eu tenho equipamentos de excelência que trabalham com onda linear, que é uma onda de pequena amplitude? Porque o know-how da empresa, muitas vezes, o componente dentro do transdutor, ele consegue fazer um ajuste que transporta uma onda mecânica mais suave para o inserto. É muito comum quem trabalhava com, por exemplo, ultrassons que, teoricamente, eram mais direcionados para a periodontia, né? E compram um ultrassom hoje, né? Como um Satelec, como, né, um Woodpecker, como um MS. Esse ultrassom não corta. A vibração dele é pequena. Porque aquele ultrassom, que eu vou usar um termo que não é pejorativo, tá, em relação ao ultrassom, vamos dizer, ele produzia uma onda mecânica mais rústica. Tá? Parece que o ultrassom novo não corta nada. Por quê? A onda produzida, ela não era tão suavizada pelo tipo de onda ou por um controle nessa onda e que produz uma onda mecânica mais suave.
O que nos interessa isso na aplicação clínica? Quem já foi paciente de periodontia e foi submetido, né, a uma raspagem, né, supra ou sub, né, com ultrassom, talvez saiba, né, essa diferença. Nos ultrassons, com uma tecnologia, e pode ser ultrassons até novos, com uma tecnologia que não permite essa suavidade na onda mecânica, o que sofre? Quando coloca o ultrassom para fazer a raspagem, o paciente chega a levar um susto, porque a vibração mecânica não é suave. Então, o ultrassom que consegue modular, suavizar essa onda, essa vibração mecânica, do ponto de vista da aplicação clínica na periodontia, promove mais suavidade nesse ato clínico. E na endodontia, nós precisamos também dessa suavidade, porque eu trabalho muitas vezes com insertos extremamente delicados. Se eu tenho um ultrassom, né, que, por exemplo, produz uma vibração mecânica que não é controlada, a chance de eu fraturar esse inserto é muito maior. É por isso que os ultrassons não são iguais. Eu não posso colocar tudo no mesmo saco. Eles têm diferenças. Então, muitas vezes, assim, por que esse equipamento tem um valor X, por que esse aqui tem um valor Y? Não quer dizer que eles não funcionam. Todo equipamento de ultrassom funciona. Professor, eu tenho lá no consultório um antigo que era do meu pai, posso usar para endodontia? Mas é claro que pode. Só que tu tem que conhecer o ultrassom para poder aplicar clinicamente com segurança. Senão, tu vai colocar a culpa no fabricante do inserto. Esse inserto aqui está com defeito, eu mal coloquei aqui, ele fraturou. O paciente é fiasquento, ele está sentindo aqui, mal encostei nele, ele está reclamando. Não, é a onda mecânica gerada por esse equipamento que não tem aquela suavidade, seja pelo tipo de onda, seja pelo controle através do transdutor, ou até mesmo do controle de um software dentro do equipamento. Isso é know-how da empresa. Nós temos empresas que fabricam equipamentos ultrassônicos piezoelétrico desde 1979. São mais de 30 anos. É óbvio que uma empresa dessas tem know-how na fabricação. E ela buscando o quê? Suavidade, né, para o desgaste, seja direto na estrutura dentária através da periodontia, ou de um preparo protético, ou de um alisamento de uma cavidade na dentística, ou de um corte de um tecido duro na cirurgia, ou da ativação de um inserto no interior do canal radicular. Então, existe diferença entre os equipamentos. Tá? Isso é inegável. Tá? Mas isso não impede que eu possa usar o equipamento que o meu avô tinha, que o meu pai tinha, para poder, né, auxiliar a minha endodontia. Tá? Com certeza o professor Laje Marques assim, tem uma infinidade de modelos de equipamento, né? Assim como o professor Ilson Soares, né? Que estão no nosso grupo aqui, professor Carlos Ferrari, e todos os equipamentos funcionam, cada um com a sua característica. Então, eu tenho que entender que existe essa diferença para não colocar a culpa nem no equipamento e nem no inserto. Tá? O comando é do profissional, e o entendimento também. Como eu falei, aumento da potência significa o quê? Aumento da amplitude. É deslocamento linear do inserto. Tá? Com aumento do deslocamento, vai existir maior ativação, né? Por exemplo, da solução irrigadora, vai ocorrer. Agora, se eu não respeitar essa potência, o inserto mais delicado vai fraturar. E aí entra o primeiro questionamento, né? Que muitas vezes é feito, né? Ou pelo menos era feito, né? Hoje se pergunta menos sobre isso, né?
se todo ultrassom é piezoelétrico. Até alguns anos atrás, quando nós íamos comprar um equipamento de ultrassom, o vendedor dizia, não, doutor, esse aqui é mais caro porque é piezo, é tecnologia piezo. Né? Todos os ultrassons que existem no mercado hoje são piezoelétricos. Todos são piezoelétricos. Né? A maior parte deles tem no seu transdutor, que é a caneta do ultrassom, um disco de cerâmica PZT, cerâmica piezoelétrica. Né? Alguns podem ter algum material diferente do que cerâmica PZT? Sim. Né? O primeiro material utilizado para fazer esses discos era o quartzo, né? Que foi o mineral, né? Onde se descobriu, né, o efeito piezoelétrico. Então, não tem equipamento no mercado hoje que não tenha cerâmica PZT, né, ou quartzo na composição dentro do transdutor. Normalmente são 3 pastilhas, né? Alguns equipamentos, né? O ENAC, por exemplo, 4 pastilhas de cerâmica. Né? Isso cada fabricante faz a disposição de acordo com o know-how que tem, mas normalmente são 3 a 4 pastilhas que fazem esse processo piezoelétrico. E antes, como é que eram? Tá aqui, ó. Essa foto eu fiz lá no consultório do professor Itaboraí, né? Desses transdutores magnetoestritivos, né? Esse transdutor, ele tinha lâminas de aço, né? E no momento que a corrente elétrica passava por essas lâminas, era gerada uma energia eletromagnética. E essa energia eletromagnética é que fazia a ponta do transdutor gerar energia mecânica. Qual era o grande problema desses transdutores magnetoestritivos? Calor excessivo e o movimento era elíptico. Então, se a gente lembrar lá, né, dos estudos lá de Martin, né, e de Hickman também, onde o ultrassom foi empregado por preparo do canal radicular, o que acontecia? Rasgava o canal, fazia degrau dentro do canal. Por quê? Porque o movimento era elíptico, além do excesso de calor, né? O paciente sentia esse excesso de calor, seja na endodontia, na periodontia, né? Não que o ultrassom não gere calor hoje, né? Isso a gente comprova, ele gera calor, tanto que eu tenho inserto para cortar gutta-percha, eu tenho inserto para remover gutta-percha do canal, porque ele gera calor. Mas o calor gerado por esses transdutores magnetoestritivos era muito intenso. E se a gente for, né, fazer uma relação do endodonto com o periodonto, né, esse calor, ele poderia, né, como até hoje pode, ser transmitido para o periodonto lateral, e aí nós sabemos, né, na endodontia, que existem estruturas de proteção, né, externas radiculares e que vão proteger, né, a estrutura radicular de reabsorções, né, como reabsorção cervical invasiva, como reabsorção externa inflamatória, né, que é a camada de pré-cemento, a camada de cementoblastos e os restos da bainha epitelial de Hertwig, os restos epiteliais de Malacé. Então, essas estruturas que protegem externamente a raiz de sofrer reabsorção, podem, né, e naquela época muito mais, né, essa probabilidade poderia acontecer, né, de esse calor excessivo gerado por periodonto apical, né, lesar alguma dessas estruturas, expor a matriz mineralizada e começar o processo reabsortivo. Hoje, é muito pouco provável que, com o mínimo de cuidado que nós temos, ou devemos ter, na aplicação do ultrassom, que nós vamos ter esse tipo de repercussão. Mas eu continuo cuidando do excesso de calor gerado por ele, apesar de o transdutor, com a tecnologia piezo, produzir muito menos calor. E da onde vem o efeito piezoelétrico, né? Nessa foto abaixo aqui, nós temos à esquerda o Jacques Curie, ao centro Pierre Curie, e à direita Marie Curie. Tá? O Pierre e a Marie, né, um casal, a Marie veio da Polônia para estudar em Paris, para fazer o seu doutorado, foi a segunda mulher
na Europa concluir seu doutorado, isso em 1896, e quando ela se juntou, né, ao Pierre e ao Jacques, eles já pesquisavam cristais, né, como quartzo, né, e eles faziam testes em laboratório em relação a esses cristais. E o que eles observaram no quartzo? Que quando era gerado uma compressão mecânica no quartzo, ele gerava energia. E quando geravam energia, era aplicada uma energia no quartzo, ele produzia uma vibração mecânica. Esse é o efeito piezoelétrico, que vem do piesein, do grego, que significa compressão. Então, Pierre, né, pesquisou muito isso. Infelizmente, ele faleceu cedo, com 40 e poucos anos, estava voltando de uma reunião na universidade, e foi atropelado por uma carruagem, né? Aquelas mortes que a gente sente, né, pelo pesquisador que ele foi, né, que poderia ter produzido muito mais na sua vida, assim como a Marie produziu. Quem não assistiu o filme Radioatividade, acho que ainda tem na Netflix, eu aconselho, porque conta a história, né, dela. O casal teve um prêmio Nobel, né? Eles descobriram 2 elementos radioativos, o rádio e o polônio em homenagem a Marie, porque ela era polonesa. Depois ela recebeu mais um prêmio Nobel, e junto com a filha e o genro, eles tiveram mais um prêmio, né? Então, a família Curie é uma família que tem né, um espaço muito, muito importante na nossa história, tá? Então, eu recomendo que assistam o filme, porque conta um pouquinho, inclusive, dessa história, né? Não fala, né, obviamente, no filme do efeito piezoelétrico, mas conta essa trajetória de pesquisa, né, desses bravos, né, profissionais. E o efeito piezoelétrico, ele está em tudo que é local, né? Na nossa campainha de casa, eu tenho um disco de cerâmica PZT, todo mundo tem, né? Esse equipamento, obviamente produzido pelos chineses, só ilustra isso, né? Então, para ver como a energia piezo gera o quê? Luz e som, né? No nosso caso, gera energia mecânica. Compressão mecânica gerando energia. Esse é o efeito piezoelétrico. Aquilo nada mais é do que um disco, né, uma pastilhazinha de cerâmica PZT. Dentro do ultrassom, nós geramos energia mecânica. E aqui gerando som. Quando a energia elétrica passa na nossa campainha, ela ativa o disco de cerâmica PZT que gera som. Então, nós convivemos, né, com o efeito piezo no dia a dia. E o primeiro ultrassom piezoelétrico foi o Satelec, francês, em 1979. A partir dali, as outras empresas começaram a produzir equipamentos. Claro que essa é a versão da Action hoje, do Satelec, né? Percebam, como eu comentei antes, que o Satelec tem um potenciômetro que vai do 1 ao 20. Eu acho que foi muito interessante, né, o Satelec produzir isso, porque ele modula mais fácil essa potência. Então, eu consigo ser mais, digamos, seletivo na potência, tá? Eu posso fragmentar a potência do equipamento. E é justo que a visualização em números facilita para o profissional quantificar essa potência do que simplesmente eu ter 3 momentos de cor, né, no potenciômetro. Então, principalmente para quem está iniciando na endodontia e utilizando o equipamento de ultrassom, se eu tiver um potenciômetro que ele estará fragmentado em números ou disposto em números, seja ele touch ou independente, não precisa disso, mas para quem está começando fica mais fácil, né?
Depois eu até tinha feito um vídeo, mas ficou muito pesado para rodar na aula, onde a gente mostra como é que eu faço esse ajuste da potência para qualquer equipamento de ultrassom. Né? E aí as empresas foram produzindo, né? Então aqui nós temos outros 2 ultrassons que são referências mundiais de qualidade, né? O ENAC da Osada, né? Japonês, e o MS suíço, né? E obviamente que ao longo do tempo, né, equipamentos, né, chineses também foram surgindo do nosso mercado, né? A Woodpecker é uma empresa que eu particularmente não conhecia, mas eu sei que muitos profissionais já conheciam essa empresa no exterior. Há pouco tempo nós temos o Brasil, quem comercializa no Brasil é a WAK, né? Através da Rita e do João, que são colegas, são dentistas, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que nos, né, possibilitam aí produtos de qualidade. Aqui nós temos 2 exemplos, tá? Eu digo assim, ó, tem alunos meus assim, professor, eu vou comprar um localizador lá do AliExpress, né, ou no eBay. Né, vou comprar lá da China. Deu R$200. Posso comprar? Pode, né? Produto chinês, né? E aí o professor Laje Marques pode se lembrar da época que às vezes a gente ia no Paraguai comprar equipamentos, né? Comprava até lima no Paraguai, né? O Paraguai tinha o produto, né, original, produto falsificado, né? O produto chinês, ele tem o A, o B, o C, o D, e assim vai por diante, né? Eu tenho produtos de excelente qualidade e tenho produtos que não têm qualidade, né? Então, basta o profissional ir buscar. Aqui eu tenho 2 exemplos. Eu tenho o U600, que é um equipamento que eu uso no meu dia a dia, que eu tenho nos meus cursos, e tenho o equipamento que é o equipamento de entrada. O que muda? Mas o transdutor é o mesmo. O equipamento DSK, ele não trabalha com onda senoidal, é uma onda linear. O equipamento 600, assim como outros equipamentos, trabalha com onda senoidal. Tá, professor, mas o Satellec é onda linear, não é onda senoidal. Só que a tecnologia embarcada no Satellec é desde 79. Então, o know-how da empresa fez com que a configuração do equipamento, a disposição dentro do transdutor, faça com que aquela onda linear, mesmo sendo uma onda linear, ela transfira ao transdutor e ao inserto uma onda mecânica controlada, suave, que produz o quê? Na periodontia, suavidade, na endodontia, segurança de utilizar um inserto com menos risco de fratura. Se eu utilizo um equipamento de ultrassom que não tem esse controle, e aqui eu posso dizer que esse equipamento de entrada não tem o controle do U600, eu tenho que ter muito mais cuidado. Não quer dizer que o equipamento não funciona. Isso serve para todo equipamento. Eu tenho no consultório Schuster, eu tenho o VT150 lá do seu Paulo da Diel, lá de Ribeirão Preto. Eu tenho, né, esse UDSE, eu tenho o DSK, eu tenho o 600, eu tenho o Satellec, né? Todo equipamento funciona. Eu só tenho que conhecer a característica do equipamento para poder aplicar adequadamente. Mas existe diferença. Eu digo que o transdutor, ele, na verdade, ele é o coração do equipamento de ultrassom. Tá? E como coração, nós precisamos cuidar. Aqui nós temos exemplos de transdutores, né? Eu tenho um transdutor usado, né, para fazer na fisioterapia, para gerar calor. Eu tenho transdutor usado na indústria para verificar, por exemplo, uma falha numa chapa de metal. Eu tenho abaixo aqui um transdutor, observem que ele é mais volumoso, que é um transdutor de ultrassom cirúrgico, né, onde eu tenho necessidade de maior aplicação, de maior frequência e também maior potência para cortar tecido duro com mais facilidade. E eu tenho um coração que está, né, lesado. Eu tenho que cuidar muito bem do meu transdutor. Por quê? Porque se eu deixar o meu transdutor cair no chão, assim como a minha caneta de alta rotação, que eu posso ter danos internos e ter que levar essa caneta, né, ou
né, digamos assim, para troca ou para o conserto, o transdutor ele também precisa desse cuidado. Se vocês observarem, vou voltar aqui, nesse ultrassom, assim como é no Satelec, esse ultrassom 600, aonde eu faço a inserção do transdutor, ele é de silicone. No ultrassom UDSE, ele é de plástico rígido. Por que ele é de silicone, assim como o Satelec? Para quê? Para que o risco desse transdutor saia desse dispositivo e venha cair, por exemplo, é menor. Então, esse cuidado no transdutor eu tenho que ter, porque se eu produzir algum tipo de fissura naquelas pastilhas de cerâmica PZT, eu vou estragar o transdutor. E o transdutor, eu não tenho como pegar o transdutor e levar para assistência técnica. Eu tenho que levar todo o equipamento, porque o técnico vai ter que substituir o transdutor e vai ter que fazer uma calibragem do equipamento. E aí o custo vai ser, dependendo do equipamento, 800, 1.000, 1.500 reais, dependendo do transdutor. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Então, o primeiro cuidado é não deixar o transdutor sofrer alguma queda. Segundo, que é comum, e eu, né, há muitos anos atrás, já produzi esse dano no meu transdutor por falta de conhecimento. É utilizar o inserto com o encaixe errado. Talvez muitos pensem que o encaixe do ultrassom seja só macho-fêmea. Ah, não, esse aqui é macho-fêmea, então é a mesma coisa, esse meu inserto é macho-fêmea, eu encaixo ali e está tudo resolvido. Não, eu tenho equipamentos que têm o macho no transdutor e a fêmea no inserto, mas tem a rosca diferente, o design da rosca é diferente. Então, se eu pegar, por exemplo, um inserto que é produzido pela Woodpecker, que tem encaixe E, igual do EMS suíço, e colocar no Satelec, que é encaixe N, ele vai, né, girar até um determinado ponto, não vai ajustar tão bem, eu vou lá com a minha chavezinha, vou apertar bem, que é para ele ficar preso. O que vai acontecer? Primeiro, ele não vai ter toda a sua eficiência de vibração mecânica. Primeiro ponto. Segundo, como a vibração mecânica vai estar desajustada com o equipamento, ela vai, aos poucos, produzindo microtrincas no transdutor. E vai quebrar o transdutor. E aí eu vou ter que substituir todo o transdutor. Então, importantíssimo, o encaixe tem que ser o do equipamento. Então, NSK, Satelec, Gnatus, VT150, Schuster, por exemplo, tem encaixe N. O Woodpecker EMS suíço tem encaixe E. Cada equipamento tem um tipo de encaixe, não é só puramente a questão macho-fêmea. Se eu utilizar o encaixe errado, eu vou, ao longo do tempo, estragar o transdutor. Na pós-graduação da Uningá, que o professor Laje Marques conhece, foram adquiridos 2 equipamentos UDSK, o mais simples ali, que era vendido pela WK. O que aconteceu com os 2 transdutores? Quebraram. Aí um dia a administradora chegou e disse assim, professor, queria falar com o senhor, uma aluna sua foi remover o inserto do ultrassom e quebrou o ultrassom. Então, eu cobro da aluna ou cobro dos professores? Eu disse, nem da aluna e nem dos professores. Né? Eu vou te explicar por que fraturou. Fraturou por quê? Porque esses ultrassons que eram para ser usados só na clínica de endodontia, foram usados na clínica de apoio da instituição. E antes eles tinham equipamento Schuster, que era encaixe N. E os profissionais começaram a pegar os insertos do Schuster, encaixe N, e colocar no encaixe E. O que aconteceu? Os 2 transdutores fraturaram. R$ 1.500 para arrumar os 2. Né? Então, agora eles deixaram exclusivamente lá para trabalhar. Então, o erro não é do equipamento, o erro não é do inserto. Né? O equívoco é do profissional. Tá? Então, nós temos que cuidar com isso. Outro detalhe importante.
Quando eu vou fazer o aperto desse inserto ou de um adaptador no transdutor, o ideal seria usar um torquímetro, como esse. Tá? Qual a vantagem do torquímetro? Eu nunca vou fazer força excessiva. Normalmente, quando a gente compra, o próprio Satellec, né, ele vem com uma chavezinha. Quando eu compro lá os insertos da Helsi, né, muitas vezes a gente recebe um brindezinho, uma chavezinha. Tá? Outros equipamentos vêm com uma chave, não vêm com um torquímetro. Quando eu utilizo a chave e não o torquímetro, eu tenho que fazer muito pouca força. Se eu fizer força excessiva, muitas vezes com a ideia de, não, eu vou apertar bastante porque agora ele vai vibrar melhor, eu vou correr o risco, novamente, de prejudicar o meu transdutor. Então, tenho que ter cuidado, tanto no encaixe quanto no excesso de força. O ideal seria o torquímetro. Quem não tem torquímetro é simplesmente modular a força. Tá? Modular a força para não fazer força excessiva. Eu tinha uma aluna que disse, não, eu vou apertar porque daí fica bem apertado. O que aconteceu? Produziu microtrinca dentro do transdutor, que quando ela aproximava o transdutor do paciente num dia mais úmido, o paciente levava um choque. Ele estava liberando energia. Então, isso tem um risco, até porque os nossos equipamentos de ultrassom, todos eles ficam conectados na tomada, né? Não é por bateria. Então, a gente tem que ter um risco de, né? Tem um risco aí de produzir até um dano no nosso paciente. Tá? Bom, insertos, nós temos muitos. Depende da marca, pode ser o próprio fabricante que produz o inserto. Eu tenho fabricantes que produzem para qualquer tipo de equipamento. Modelos de insertos, nós temos muitos modelos de insertos. Eu não vou, né, ficar explanando sobre tipos de insertos. Eu vou colocar alguns insertos que são usados em alguns casos clínicos para ilustrar, né? Mas nós temos insertos de várias marcas. Quando o inserto, por exemplo, ele é fabricado, né, pelo próprio, né, fabricante do equipamento, ele já foi testado pelo fabricante, ele normalmente ele vai ter uma sugestão de potência para cada inserto, o fabricante ele sugere para que aquele inserto é utilizado, né? Quais são os cuidados, se ele produz refrigeração, se ele não produz refrigeração. Mas nós podemos comprar insertos, por exemplo, são como os insertos da Helsi, para qualquer tipo de equipamento. Não são só os da Helsi, né? Da Dental Trinks também, do Chico, a gente pode comprar para qualquer equipamento. Quando o inserto ele é produzido pelo próprio fabricante do equipamento, eu já tenho um guia, né? Quando ele não é fabricado, eu vou precisar fazer um ajuste de potência, tá? Como é que é feito esse ajuste de potência? É o que estava no vídeo, que infelizmente não vai rodar porque ficou muito pesado. Tá? Primeiro detalhe que eu vou fazer. Eu vou ali no meu ultrassom, qualquer ultrassom, tá? Eu coloco um inserto que eu vou utilizar. Pode ser um inserto de PUI, pode ser um inserto para desgaste de câmara pulpar, pode ser um inserto para desgaste de pino intraradicular, por exemplo, pino de fibra de vidro. Pode ser para remover dentina ao redor de um instrumento fraturado, qualquer inserto. Coloquei um inserto no transdutor. Fecho toda a refrigeração. Tá? Fecho toda a refrigeração e aciono o equipamento. Então, está lá acionado. Está acionado o transdutor. Aos poucos, eu vou abrindo o registro da água do equipamento. Tá? Por isso que eu não aconselho a comprar um equipamento sem a bomba peristáltica, né? Também para isso. Então, vou fazer essa abertura do registro de água, até o momento que vai começar a gotejar água no inserto. Então, vai gotejando. Quando começou a gotejar, eu paro de mexer na água. Eu não mexo mais na vazão de água do equipamento. Eu simplesmente vou
aumentar a potência. Ela está na potência mínima, aí depende do potenciômetro, e eu vou gradativamente aumentando a potência. Vamos dizer que seja no satélite, que vai do 1 ao 20. Coloquei na potência 2, sempre acionando, não mexo mais na água. O que vai acontecer? Vai continuar gotejando. Vai chegar uma determinada potência para aquele inserto, onde lateralmente, porque a vibração, né, é lateral, né, obviamente, do inserto, eu começo a produção de uma névoa, né, de um spray. Quando começar essa formação desse spray, eu entrei na potência ideal para aquele inserto, para aquele equipamento. Vai continuar gotejando, mas eu tenho a formação dessa névoa, desse spray. Bom, então ali eu posso observar no potenciômetro. Está no 4. Bom, então a potência inicial, ideal, desse inserto para este equipamento é 4, por exemplo, no satélite. Vou aumentando gradativamente a potência. 5, continuou gotejando, continuou o spray. 6, a mesma coisa. 7, 8, 9. Quando chega no 10, parou de gotejar. É só o spray lateral. Quando acontece isso, eu passei da potência ideal daquele inserto para aquele equipamento. Então, eu vou utilizar a potência imediatamente anterior. Se no 10 aconteceu isso, a minha potência máxima vai ser o 9 e não o 10. Tá? Então, isso é uma dica simples, né, que todo mundo pode fazer no consultório. Quando comprarem insertos que não sejam fabricados pelo fabricante do seu ultrassom, façam isso para poder fazer uma calibragem e ter potência mínima e potência máxima. Se nós não respeitarmos isso, a chance de fraturar o inserto é muito grande. Como eu comentei, esse é um dos, né, digamos, dos fatores de fratura de inserto. Tem um outro fator, né, já para começar a gente encerrar essa primeira parte, fazer o nosso intervalo. Quando nós entramos na odontologia, lá na nossa graduação, né, todo mundo, né, compra equipamento, kit acadêmico, né, alta rotação, baixa rotação, peça reta, tudo. Nós nascemos na odontologia com uma caneta de alta rotação na mão. E o movimento que a gente faz com a caneta de alta rotação, às vezes, é o movimento que nós vamos imprimir aos outros equipamentos que nós vamos, ao longo da vida, também inserindo no dia a dia. E aí, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Quando eu preciso utilizar uma caneta de alta rotação com o objetivo de fazer o corte, eu tenho que fazer pressão. Eu tenho uma ponta diamantada, cortando em alta rotação, mas eu tenho que fazer pressão. Se eu não fizer pressão, simplesmente encostar na estrutura, eu não vou ter progressão de corte. Com o ultrassom é diferente. O ultrassom, ele corta por vibração. Tá, professor, mas por que tem ultrassom, então, diamantado e ultrassom liso? Né? Inserto diamantado e inserto liso. O inserto diamantado ele vai cortar mais rápido, mas o inserto liso corta também. Se eu fizer uma pressão da mesma forma que eu faço com a caneta de alta rotação, primeiro, eu vou diminuir a efetividade de corte, porque eu vou bloquear a vibração mecânica daquele inserto. Segundo, eu vou produzir excesso de calor. E terceiro, eu vou aumentar a chance de fratura daquele inserto. Então, eu tenho que ter delicadeza nesse ato. É um movimento como se eu estivesse pincelando. Quanto mais eu encostar suavemente na estrutura, mais efetividade de corte eu vou ter. Se eu fizer pressão excessiva, eu não vou ter a resposta adequada. Então, esse é mais um motivo de falta de eficiência e de risco na fratura do inserto. Professor, né? Como eu sou Charles, né, de britânico, apesar da minha origem ser italiana, né? Estamos pontualmente às 10 horas, né? Vamos fazer um intervalinho, o pessoal tomar uma água aqui, dar uma refrescada, e aí em 10 minutos vamos? Tudo bem, fazemos aí 10, 15 minutos e voltamos, tá bom? Tranquilo. Eu vou pedir para você
liberar a tela, que Claro. assim eu